mais ouvida. 106 FM é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oito horas e 2 minutos. Bom dia para você que está na sintonia da sua 106,3 Morada Nova, Ceará. Estamos aqui no início sem a nossa live, porque eu acabei quase que um probleminha aqui, mas já eu boto no ar, viu, gente? Então, já a live estará no ar. Bom, chegamos para mais um programa Momento Espírita aqui na sua 106,3 até as 9 horas da manhã. Esse programa que tem uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, Ceará. E a gente vai estar trazendo para você hoje mais um programa maravilhoso. Hoje comigo estão os professores Deodato Chagas, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, e Marcelo Martins, que vai nos trazer o tema doutrinário. Já a gente vai falar com eles e vão falar de seus respectivos temas. Porém, no Evangelho teremos o poder da fé e tema doutrinário, sexualidade sob o olhar espírita. São as duas temáticas de hoje no programa Momento Espírita. Lembrando que este programa tem uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, Ceará, na sua presidência Roberta Pereira e na vice-presidência Gilson Tavares, tá bom? Até às 8 horas da manhã estaremos aqui trazendo essas belíssimas reflexões sobre o olhar espírita. E vamos aqui à nossa reflexão inicial. Esse o caminho. Rogaste a Deus acesso à felicidade. Entretanto, hoje mesmo ofereceste aos próprios irmãos o veneno do pessimismo no prato da intolerância. Gritastes maldição para os que te feriram e acusaste por desertores os amigos que a vida arredou para longe de teu afeto. Assinalaste companheiros sofredores com objetivos amargos e fugiste à presença dos que te rogavam consolação. Para e pensa. Cada pessoa necessita quanto cada problema constitui degraus para a grande subida. A ingratidão dos familiares e o azedume dos que mais ama são convites e apelos à revelação da tua própria bondade. Suportando o buril, o mármore desvela a obra-prima e, tolerando os golpes do arado,
é que a terra produz. Esse é o nosso caminho para o triunfo. É por isso, talvez, que Jesus escolheu a cruz da ressurreição, da renunciação, a maneira do trono para a suprema vitória. Nem conforto entre os homens, nem piedade para si mesmo. Somente o amor puro, embora sangrando, mas de braços abertos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Como herdar o céu, como amar a Deus, se ainda nem estou pacificado. Estamos apresentando Momento Espírita. Muito
Muito bem, 8 horas e 9 minutos. Bom dia para você na sintonia da sua 106,3, município de Morada Nova, Ceará. Queremos aqui desejar boas vibrações para os nossos amigos e irmãos que estão se deslocando até a cidade de Russas para o encontro da Aliança Regional Espírita 5, né? A todos lá, vibrações maiores para todos que estarão presentes na ida, na estada, na volta e sempre, viu? E aqui seguimos nós com o nosso programa Momento Espírita, agradecendo a você pelo carinho, pela sintonia, pela sua companhia. Bom, vamos trazer então aqui o nosso amigo e irmão Deodato, que vai nos trazer a sua mensagem dentro do Evangelho de Jesus, né? E todos nós iremos estar afinadinhos aqui ouvindo os ensinamentos nesta manhã. Vamos ao Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Muito bem, 8 horas e 11 minutos, irmão Deodato, bom dia. Bom dia, Rosimar. Bom dia, meu companheiro Marcelo, né? Bom dia, ouvintes, né, da 106.3, né? Então, hoje eu vou fazer aqui um evangelho que está no capítulo 19, que tem como tema central a fé transporta montanhas, né? Um tema assim bem forte, né? Eu vou ler a parte que fala sobre o poder da fé, né? Desculpe, a fé, né? Que é uma palavra assim tão forte que a gente fala tanto na fé, mas que a gente, como disse Jesus, nós temos pouca fé, né? Naquela época, quando Jesus estava com Pedro, né? Acho que com Pedro, ele é um homem de pouca fé, né? Ele fez esse comentário. Então, a fé é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Então, vou ler aqui a passagem, né? Que está em Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Não sei se eu esqueci de dar um bom dia para os ouvintes, né? Para quem nos assiste também, né? Então, vou ler aqui a passagem, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, né? Então, quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, né? Quer dizer, a fé deles era pouca ainda, né? Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, né? Essa passagem está no Evangelho, né? Essa passagem que foi descrita por Mateus. Então, gente, que você percebe aí, né? Como é forte o poder da fé, né? É muito forte isso aí, e que a nossa fé ainda é muito pequena, e a gente usa muito hoje em dia a fé para curar principalmente doenças, né? Eu já conheci, né, várias pessoas que tiveram doenças, né, que para a medicina que não tinha cura, e essas pessoas se curaram com a grande fé, né, com o poder da fé que elas tiveram, né, que elas tinham, e elas ficaram boas desse problema físico, né?
Então, eu vou ler só um pouquinho aqui sobre o que é essa fé, né? Então, a fé é um sentimento inato no homem, quer dizer, a gente nasce com ele, né? Da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo. A princípio é estado latente, mas que nós devemos fazer germinar e crescer através da vontade ativa. Então, isso é mais ou menos assim o que seria a fé, né? Então, vou ler aqui uma passagem, né, de Allan Kardec, que falou sobre o poder da fé, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta, né, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, quer dizer, aquela fé forte, né, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui é vacilante, né, aquela fé que a gente fica ainda inseguro, né, dá a incerteza, a hesitação de coisas que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então, gente, isso aqui é o primeiro parágrafo, né, dessa explicação sobre a fé, né? Então, então essa fé no sentido mesmo, né? Então é aquela confiança para a gente realizar alguma coisa na nossa vida, materialmente falando também, né? Porque tipo, eu tenho fé que eu vou fazer uma faculdade, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai estudar para conseguir, né? Para conseguir a vitória, né? Eu tenho fé que eu vou conseguir comprar uma casa. Então você vai utilizar esse desejo que você tem, né? Que move você para você agir, né? Então a fé também não é uma coisa morta, parada não, né? Tem até uma história engraçada que diz que uma pessoa, né? Um cidadão, né? Pedia muito ao santo, né? Para que ele batesse na loteria. Então aí o santo disse assim: faça o seguinte, pelo menos você compre o bilhete, né? Então, quer dizer, o cara queria assim que a coisa caísse do céu, né? Então, a fé é uma força que nós temos, né? Para realizar alguma coisa, falando materialmente, né? Só que aqui nesse parágrafo ele está falando do sentido moral, né? Claro que a gente realiza, que aí no sentido moral ou espiritual é a fé religiosa, né? E quando a gente realiza, né, através da fé, coisas do dia a dia, são realizações materiais. Comprar uma casa, realizar algo materialmente falando, né? Mas nós temos que agir. Então a fé, ela é dinâmica, né? Então não é coisa parada, né? Ela não é uma coisa que está dentro de uma mala que você pega, né, para usar, né? Certo. Ela já está na nossa essência, Já tá na nossa... e cabe a nós dar ela o grau de evolução necessário desenvolver, para né? o momento. Desenvolver, né? Germinar, que ela está no estado latente dentro de cada um de nós, né? Que a gente ainda desconhece um pouco sobre esse grande poder que nós temos, né? Quando Jesus falou que a fé transporta a montanha, né? Antes, quando eu não conhecia o significado dessa expressão de Jesus, eu disse assim, mas como é que pode transportar a montanha, né? Mas quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu percebi o que são as montanhas, né? Que Jesus falou aqui, que ele falou, são a má vontade que a gente tem, né? Para vencer os obstáculos, ele falou, os preconceitos, os interesses materiais, né? Então aí são a preguiça. A preguiça, né? Tudo, exatamente. Tudo né? são montanhas que interferem, né? Que interferem, exatamente, né? Eu ouvi uma vez uma entrevista do cantor Roberto Carlos, porque ele tem a música Fé, né? E fala assim, a montanha, né? Aí o entrevistador perguntou a ele, Roberto, você já conseguiu transportar as montanhas? Aí ele, eu diria que
eu cheguei à compreensão de que eu não preciso transportar a montanha, Certo. mas eu posso me desviar das montanhas. Certo, Né? é. Que é um termo que ele usou para exercer, que estava seguindo adiante, né? Interessante, é. Porque as montanhas são justamente, como o Rosimar falou, né? São os obstáculos, né? A preguiça, né? As paixões, o fanatismo também, que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter cuidado, né? Já pensou, Rosimar, tá numa quinta-feira para ir por cento, aí dá uma nebinazinha assim, acho que não vou para por cento não. Pois é, Né? Uma neblina, né? uma Suficientemente. neblina, né? Aí passa a neblina e eu fico em casa, vendo novela, vendo... Então isso aí é uma montanha que eu coloquei para um obstáculo maior, né? Exato. Então essas montanhas que Jesus falou, exatamente esses obstáculos que impedem a gente, né, de mudar de comportamento, de realizar as coisas, somente no sentido espiritual e moral, né? E a fé também precisa ser compreendida, né, Deodato? Tem que ser compreendida. Porque todos nós temos fé. Pouco ou muito, que apareça ou que não apareça, nós temos fé. Né? A nossa própria condição de despertar já é um exercício da nossa fé. Com certeza. Agora, quando passamos por turbulações, né? Seja problema de saúde, seja outros problemas de ordem, às vezes material, enfim, profissional, né? Perspectivas, né? Sonhos, desejos, né? Então, tudo isso, em todos eles, requer o quê? A nossa ação, a nossa atitude. Não adianta eu querer realizar um sonho de conhecer, por exemplo, Minas Gerais, como eu tenho vontade de conhecer, se eu não mobilizar ações para eu chegar até esse meu objetivo, né? Então não vai ser uma vara mágica que vai me levar até lá não, né? Exatamente, E quando a gente, né, às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa no dia a dia, rapaz, será que eu vou conseguir isso? Olha, então isso aí você já está vacilando, né? Que você já está colocando, né? Obstáculo, né? Para a realização, a gente tem que pensar positivamente. Não é que você seja, como quero dizer assim, orgulhoso, né? Não, porque a gente, claro que tem, né? Mas você confiar no seu potencial e fazer algo, né? Claro que também, a fé também ela pode ser humana e divina, né? É claro que a gente tem que também pedir ajuda da espiritualidade de Deus, né? Quando a gente vai fazer umas coisas também tem que pedir a ajuda de Deus, que Deus nos dá, né, a saúde também, né? E condições para realizar, né? Mas também a gente não pode colocar só tudo na mão de Deus, né? E não fazer nada para que a gente possa realizar. A parte de Deus já está feita já, né? Exatamente. A nossa é que precisa começar. Exatamente, né? Então, continuando falando sobre a fé, né? Dizendo aqui que a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, né? Da certeza de atingir um fim, né? Exatamente, de atingir um fim. E às vezes a gente vê assim uma coisa, né? Que você diz, rapaz, eu acho que não é possível isso, há algo de grandioso, né? Algo de grandioso. Mas quando você pensa em realizar algo de grandioso para o bem da humanidade, para o bem do próximo, você consegue, né? Claro, quando você pensa em só fazer algo só para você, né? Aí entra assim um pouco muito de egoísmo. É quando você pensa em fazer algo de grandioso, né? Eu me lembro, acho que foi o Divaldo que falou, que onde hoje é a Mansão do Caminho, né? Parece que ele passou por esse local, né? E ele pensou de realizar alguma coisa, né? E ele realizou aquilo ali, né? Quer dizer, hoje em dia é quase uma cidade, né? A Mansão do Caminho. Quer dizer, ele contou com a ajuda da espiritualidade, né? E do próximo, né? Dos irmãos, para realizar aquilo, né? Às vezes eu digo assim... Vocês dois são professores, quando vocês estão em casa elaborando a aula do dia seguinte, né? Vocês mentalizam, né? O que vocês querem, o que vocês querem passar e o que vocês querem de reciprocidade do seu grupo de alunos, né? Então isso também é um exercício de fé. E se prepara, né? Se prepara, isso. Por isso, quando o professor dá uma boa aula, é porque ele se preparou bem, né? Quando o professor não estudou aula, né? A gente percebe que ele vacila, que ele fica inseguro, né? Eu participei uma vez de um momento do Enem e eu ia ficar na sala fiscalizando os alunos, né? E eu peguei e usei a frase sorte e boa fé para você, né? Aí uma pessoa foi e me disse assim, sorte é para quem não estudou. Quem estudou não precisa de sorte, não. Aí eu me lembrei de uma palestra do Raul Teixeira, em que ele dizia que às vezes você pode estar até preparado, mas as condições daquele dia pode contribuir contra você, né? Um trânsito que vai lhe atrasar, né?
infinitas coisas, mas Com certeza, tudo é questão de exercitar a fé. É. Aí, então, às vezes eu digo assim, rapaz, se eu batesse na loteria, né? Agora eu vou colocar aqui meu pecado. Eu ia construir em Morada Nova uma casa de repouso para as pessoas de idade, né? Quer dizer, eu poderia colocar esse meu objetivo como primordial na minha vida, né? E tentar realizar isso, né? Uma casa de repouso, né? De repente, por que eu não poderia conseguir, né? Claro que a gente sozinho, né? Não é nada, né? Mas a gente, colocando aquela ideia em prática, né? Todo sonho que se sonha, né? Com os outros, se torna realidade, né? Também, né? Então eu pensei assim, pois é, se eu for esperar só se eu bater na loteria, né? Por que eu não colocaria essa ideia em prática e vou agir, né? Então começa bem a jogar, viu, Tom? Exato, pois é. Eu jogo sempre, né? Então, meus amigos, então a fé, né, que a gente, como diz assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência, que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção, né? É isso aqui, né? Que a gente tem que perceber a diferença entre a fé e a presunção. A presunção vai mais pelo eu, né? Pelo meu eu. De achar que prevalecendo ali tudo, que está acima de tudo, né? Então, a verdadeira fé se alia à humildade, tem que ter humildade, né? Entendeu? A fé está ligada à humildade. Então, aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Exatamente, né? Porque quando você coloca aquela fé só que você achar que você não precisa de ninguém, né? Então, aí você pode fraquejar, né? Então, falando sobre fé, né? Então, a fé que cura, né, muitas doenças, né? E essa questão da fé ela está ligada à ação magnética e sobre os fluidos também, as vibrações que a gente tem. Por isso que tem os médios, né? Quando ele cura, né? É porque eles têm aquela fé, né? De ajudar o próximo. E é muito importante, né? As curandeiras, é porque elas têm a fé de curar, né? Porque se ela não tiver fé e a pessoa também, E né? a fé também da receptor, do receptor, né? Então, porque existe aí uma ligação, né? Dos fluidos. Então, se você... Rapaz, eu vou pedir o Marcelo para me curar disso. Mas se eu não tenho fé, que eu coloquei aqui só da boca para fora, eu não vou conseguir, né? Só a pessoa então, tem que haver, né? De ambos os lados, né? Então, quando a gente tem fé no seu potencial e fé em Deus, então existe aquela ligação das vibrações, né? Dos fluidos que faz, né? Que o universo conspira, né? A seu favor, né? Isso aí. Então, a fé também é muito importante no sentido moral. Rapaz, eu sou uma pessoa que eu bebo tanto, mas eu tenho fé de que eu vou deixar de beber, né? Então, né? Eu tenho fé em Deus que eu vou deixar de beber. Então, se você acredita mesmo, você deixa, né? Ou outras más tendências que a gente tem, né? Rapaz, eu falo tanto da vida alheia, mas eu tenho fé de que eu vou deixar de fazer isso, né? Então, é aquela fé. Mas se você coloca isso da boca para fora para convencer os outros, então você não vai conseguir, né? Então, a fé que brota dentro de você, né? Esse desejo ardente de realizar algo, né? Quer dizer, materialmente falando e moralmente falando. E para algumas coisas, né? Existe também a questão de você romper uma barreira entre a boa vontade e a vontade de fato, né? Exatamente, O Jacó de Mello disse, se você tiver só a boa vontade, você nunca vai sair do canto. Agora, se tiver a vontade... Aí a vontade que é? Já é o seu desejo em ação. Né? Porque assim, eu queria muito deixar de fumar, mas nunca teve a coragem de tentar. Exatamente. Quer que pare de uma vez, né? Não, tem que ter seus esforços, tem que ter seus méritos, né? Exatamente. Os seus esforços, que é passar por aquele suplício de deixar de fumar de fato. Né? Então é a vontade em ação. Eu sempre digo, né, que eu vou caminhar, que eu vou fazer uma academia, né? Mas acho que eu estou muito preguiçoso. A minha fé está muito pouca, porque eu ainda não consegui realizar, né, essa minha atividade, que é tão importante para a saúde, né? Mas que eu vou tentar desenvolver, né, esse desejo e colocar em prática, né? A fé que eu estou falando, né? Que ainda está muito pouca, como Jesus disse naquela época, né? Com Pedro, homem de pouca fé, né?
Então, se nós soubéssemos o valor que tem a fé, a gente faria milagres, entre aspas, né? Milagres, entre aspas, né? Então, que a gente possa, né, desenvolver, né, dentro de nós essa fé para realizar coisas, não só pessoalmente falando, né, mas também em prol da humanidade, né, mas moralmente falando, né. Se eu não consigo perdoar, então, se eu tenho ódio contra alguém que faz alguma coisa comigo, né, então eu tenho fé de que eu vou eliminar dentro de mim esse sentimento e vou aprender a perdoar, a ser tolerante, né. Eu convivo com uma pessoa que às vezes eu digo assim, essa pessoa às vezes me irrita, eu digo, ah, meu Deus. E às vezes eu me irrito, eu digo, não, mas eu tenho que ter vontade tenho que ser mais tolerante, né? Então, será que realmente eu estou desejando realmente, né, né, essa atitude, né, esse comportamento? Então, gente, é muito importante a fé, né? Como diz aqui, né, não há más inclinações que com fé não possam ser vencidas, né? Que seria exatamente as montanhas que a gente, né, que Jesus falou, né, de acordo com Mateus. E só para concluir, como ele falou aqui, né, a fé em alto grau remove montanhas de desafios e obstáculos, né, que se apresentam entre o planejamento de qualquer ideal e a meta a alcançar. A fé é a força dos mártires, né? Lá em Roma, né, quando os cristãos eram assassinados, eles morriam, né, devorados pelos leões, pelos gladiadores, eles tinham tanta fé que o próprio imperador, né, os romanos ficava admirado. Esse povo, né, essas pessoas não têm medo de morrer. Então, o que era ali? A fé profunda que eles tinham, né, que é chamada a força dos mártires. Mas também é o combustível, estou falando da fé, de sustentação dos homens de bem, de todos aqueles que se empenham para que a terra seja mais feliz e a sociedade realmente ditosa e plena, né? Então, fé de fazer algo de bom, né? Para os nossos irmãos, né? Pela sociedade, por tudo. Então, é essa fé profunda e que move, né, a gente para realizar coisas que as pessoas nem acreditam, né? Então, essa é a fé. Então, que possamos, né, andar com fé, né? Como se diz, eu não sei se é o Caetano, andar com Gilberto fé. Gil. Andar com fé eu vou. Né? Andar com fé eu vou, porque a fé, ela não costuma falhar, né? Nós que temos a nossa fé, ainda que não temos ainda essa fé, esse instrumento, né, tão importante para realizações de coisas boas, né, que sejam boas. Ainda é menor do que um grãozinho de mostarda, né? E que essa fé não seja também uma fé que seja uma fé raciocinada, né? Porque também a fé em alto grau, quando ela não é raciocinada, leva ao fanatismo, que isso é terrível, né? Então, meus amigos, que Jesus, né, ilumine cada um de nós e que a gente continue, né, com a nossa fé, né, para realizar nossas coisas boas em prol de nós mesmos e do nosso próximo, né? Então, um bom dia, um bom domingo, né, para todos nós. Muito bem, obrigado, Deodato Chagas, trazendo essa belíssima reflexão sobre o poder da fé, né? Espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade.
Estamos apresentando Momento Espírita. Muito bem, 8 horas e 35 minutos. Bom dia para você que está aí na sintonia da nossa 106 FM, Morada Nova, Ceará. Programa Momento Espírita. Lembrando você que a nossa casa tem uma programação voltada para você, começando aqui aos domingos com o programa Momento Espírita, de 8 às 9 da manhã. Às segundas-feiras temos reunião mediúnica, um trabalho fechado somente com trabalhadores da casa. Às terças-feiras nós estamos com o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos. Você curioso, você simpatizante, passa lá, vá estar conosco, será muito bem-vindo, bem-vinda. Às quartas-feiras estamos com o livro, o estudo da Revista Espírita, muito bom também. Compareça às 7 da noite e faça parte conosco desse momento. Às quintas-feiras nós temos palestras ao público e às sextas-feiras Evangelho Terapia. Lembrando você que no último sábado de cada mês nós temos a entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. No dia a dia, de domingo a domingo, às 18 horas, temos Evangelho Online. Hoje tem, hein? Às 18 horas, Evangelho Online, através da plataforma Google Meet. Né? Muito bom. Se você desejar participar, entre em contato com um dos trabalhadores da casa e será direcionado a participar, tá bom? Basta que você tenha no seu celular, no seu notebook, né? A plataforma Google Meet que você vai dar para fazer essa participação. Muito bem, vamos agora então ao nosso tema doutrinário com o nosso amigo e irmão Marcelo Martins, que vai nos trazer sexualidade sob o olhar espírita. Tema doutrinário. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia na visão espírita. Amigo Marcelo Martins, bom dia. Bom dia, Rosmar, bom dia, Deodato, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que Jesus possa nos iluminar nesta manhã de domingo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que foi escolhido com base na proposta, né, do mês de junho, que é um mês voltado principalmente aí para as campanhas, né, da diversidade, do combate ao preconceito, né, em função aí da orientação sexual ou de identidade de gênero. Então a gente resolveu trazer aí esse tema sexualidade sob um olhar espírita, né? Então assim, hoje vamos conversar sobre esse tema que mexe um pouco com todos nós, mexe com vários setores da sociedade, mas que poucas vezes é tratado com serenidade, uma vez que a sexualidade ela é um aspecto do ser humano. Então a gente tem que ter muita empatia, muita prudência ao falar de algo que é muito delicado na maioria das pessoas. E vamos fazer uma análise sob a luz do Espiritismo, né? Este consolador, este codificador prometido, este consolador prometido que nos orienta sem sermões, sem julgamento, sem apontamento de dedo, apenas com desejo sincero de refletir e crescer. Bem, a primeira coisa antes de nós falarmos sobre a sexualidade propriamente dita é de fazer uma reflexão. Nós, seres humanos, nós não temos apenas o corpo. Então não adianta tratar a sexualidade apenas do ponto de vista biológico, como se a gente fosse encontrar na biologia a resposta para tudo. Tanto é que, por exemplo, de vez em quando surgem algumas pesquisas apontando assim: existe uma diferença entre cérebro de pessoas com sexualidade X e cérebro de pessoas com sexualidade Y. E, na verdade, não está no cérebro, está na alma. A sexualidade, ela não é uma condição genética, ela não é uma condição neurológica, ela é uma condição da alma, é o espírito que traz isso. Então, um outro aspecto também é achar que existe um determinado órgão, uma determinada parte do cérebro responsável por determinar a sexualidade do indivíduo. Outro erro também, porque como eu já havia falado, o espírito ele traz isso.
né? Então, por mais que o ser humano tente, por mais que a ciência tente, ela não vai encontrar no corpo humano uma resposta definitiva para explicar as diferentes orientações sexuais que nós temos, uma vez que o espírito que traz isso na própria alma, né? Então, é necessário a gente lembrar que nós temos, além do corpo, um espírito imortal, um espírito criado por Deus, né? O corpo é apenas um envoltório que envolve este espírito, como a roupa é do corpo, dizia Kardec, né? O espírito existe antes do corpo, sobrevive a ele e não precisa dele para existir. A vida na Terra é uma viagem temporária, com dia e hora para começar e terminar. E aqui vai uma frase para guardar. A morte não é o oposto da vida. O oposto da morte é o nascimento. Ambos dizem respeito ao corpo. A vida não tem oposto, porque uma vez que o Criador gera um filho, esse filho é para a eternidade. Quando entendemos isso, nós percebemos que a sexualidade ela também tem duas faces. A sexualidade humana, que é a que conhecemos, né? O ser humano, ele não é um animal especial, ele é um animal como qualquer outro. A única diferença é que o lado espiritual do ser humano, ele possui um espírito mais desenvolvido em comparação ao das outras espécies, né? Um espírito dotado de livre-arbítrio, de conhecimento do bem e do mal, e por aí vai. E muita gente pergunta curiosamente, existe sexo no mundo dos espíritos? Allan Kardec fez exatamente essa pergunta aos espíritos superiores. E a resposta dos espíritos foi clara. Não como entendeis, pois os sexos dependem da organização física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, quando Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores, os espíritos responderam, olha, no mundo espiritual existe sim sexo, mas não como se entende no mundo carnal, no mundo físico. No mundo espiritual é algo mais sutil, há uma troca de energia, né? Isso, mais sublime. Sexualidade é isso, é troca de energia. Ou seja, ser homem ou mulher é uma característica do corpo. O espírito, em sua essência, não tem gênero. Mas o homem, esse continua. Só que de uma forma, mas o amor, esse continua. Só que de uma forma muito mais sutil e elevada do que podemos imaginar. Jesus já havia dito algo parecido aos saduceus. Na vida espiritual, as pessoas não se casam como aqui, mas são como os anjos no céu. Então, para que serve a sexualidade? Durante séculos, ensinaram que sexo serve apenas para procriar. Mas pense bem, hoje a ciência ela já permite gerar uma vida sem contato sexual. Por exemplo, as fertilizações in vitro, é um exemplo. Se sexo fosse só reprodução, ele já teria se tornado dispensável. Porém, a função da sexualidade ela é maior do que apenas continuar a espécie humana. O espírito André Luiz nos traz uma definição profunda. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução, é, acima de tudo, um reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, se alimentam mutuamente, trocando energias necessárias ao progresso. Então, um exemplo, né? Chico Xavier, um espírito, né, que quando encarnado desenvolveu muitas atividades de caridade. Chico Xavier ele canalizava a energia, ou seja, ele era um ser humano comum como qualquer outro, só que ele tinha uma natureza moral mais elevada, né? E ele canalizava a energia sexual dele para as outras atividades, né? Atividades de caridade, de apoio. Então essa troca de energia, né? A gente acha isso, né, Del? Exatamente, é. E aí vamos traduzir isso em palavras simples. O sexo é mais do que reprodução.
Segundo, sua função mais elevada está no campo espiritual. Terceiro, por meio dele trocamos energia. Não forças físicas apenas, mas raios psíquicos e magnéticos. Por isso, é muito interessante até a gente trazer isso para a nossa vida. Se nós entendemos sexo como uma troca de energias espirituais, não apenas algo físico, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está trocando energia, né, Deodato? Muitas das vezes, por isso que a gente fala muito que, independente da orientação sexual, uma coisa que a gente tem que evitar é a promiscuidade. Ou seja, viver a sexualidade como se nós fôssemos animais. Apenas isso, e se esquecêssemos desse lado espiritual, desse conhecimento que a gente tem do que é bom e do que é ruim. Então, como é que a gente pode levar isso para a nossa prática do dia a dia? Tendo cuidado para quais tipos de pessoas nós nos envolvemos, nos relacionamos, trazemos para as nossas casas, trocamos, né, contato. Às vezes, não precisa nem um contato assim mais forte. Às vezes, tem pessoas que entram, né, que a gente deixa entrar nas nossas vidas e que não contribuem, que muitas das vezes entram não para contribuir, mas sim para... Que nos influenciam, né, com essas vibrações Sim, negativas, né? Exatamente. Exatamente, aquelas vibrações negativas, né? Isso deixa a marca também, né? Exatamente. Tanto aí assim, existe uma troca tanto entre pessoas quanto dos locais também. A gente deve ter muito cuidado com os locais em que nós andamos, né? E hoje o sexo virou uma coisa tão, né, tá tão banalizada, né? Sim. Sabe, se virou um objeto de só prazer e de comércio, né? Tá. Exatamente. Então, isso nos ajuda a derrubar um tabu antiquíssimo, né? Antigo demais. Durante gerações, ensinou-se que o prazer era pecaminoso, vergonhoso, coisa do demônio. Inventaram lendas como a dos íncubos e súcubos, supostos vampiros, né, do sexo para apavorar quem sentisse desejo. Embora, como diz Kardec, toda fábula tem um fundo de verdade. Né? Existe sim espíritos que se nutrem, né, da energia sexual, principalmente quando não feito de forma adequada dentro dos padrões divinos. Mas nada que seja muito assustador. Então, o Espiritismo ele nos convida a uma reflexão mais madura, né? Kardec pergunta com que fim, com que finalidade Deus colocou atrativos no gozo dos bens terrenos para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, o prazer ele não é uma armadilha contra nós, é parte do projeto da natureza, que é perfeita em suas disposições. Saborear o sexo a sexualidade dentro do amor e do respeito é justo e permitido. E mais do que isso, é honroso. A questão nunca foi se podemos. A resposta é como vivemos isso. Então, aí vamos para uma outra parte. Nem 8, nem 80. Equilíbrio. Se o prazer é legítimo, isso não significa vale tudo. O Espiritismo nos chama ao equilíbrio e nos alerta contra os dois extremos. De um lado, está o que poderíamos chamar de repressão. A abstinência forçada, a aversão ao sexo, a ausência de desejo. Essas não são sinais de evolução, são muitas vezes desequilíbrios. Muita gente acha que para ter santidade, para ser uma pessoa de elevada natureza moral, precisa abdicar do sexo e tudo mais. Né? E na verdade, nos espíritos superiores, o sexo ele existe, só que de uma forma mais sublime, uma troca de energias, uma troca de afeto, simpatia, afinidade. Exatamente, né? Ou seja, não é que a sexualidade ela precisa ser abdicada, ela precisa ser abnegada para que se tenha uma vida depurada. Não, ela precisa apenas ser
ela precisa apenas se moldar aos padrões divinos, né, do amor acima de tudo. Com responsabilidade. Exatamente. Então, as privações voluntárias só têm valor quando evitam o exagero. Quando são feitas apenas para aparecer, para dar aquela ideia de uma pessoa santa, santificada, para exibição, elas perdem todo o mérito. Há, é verdade, missionários que renunciaram a uma família carnal para abraçar uma família maior, a espiritual, como Jesus, Chico Xavier, como tantos outros. Mas atenção, eles não estavam privados de sexualidade. Suas energias sexuais simplesmente eram processadas numa dimensão mais elevada. Do outro lado está o extremo oposto, o hedonismo. O que é isso? Se de um lado a gente tem a repressão, de outro a gente tem o hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, sem limite, sem sentimento. E aqui o autor faz uma observação muito interessante. Quem despreza a potência do sexo está, na verdade, mais propenso a cair nos abusos. Os extremos se tocam. Vivemos hoje numa cultura de excesso. O sexo é explorado pela mídia, pelo comércio, pela arte, como produto de venda. Há quem diga que essa explosão atual é o desabafo de séculos de repressão. Pode ser uma explicação, mas como diz a obra, é explicação e não é justificativa. E aqui vem um ponto fundamental. Não podemos culpar o corpo pelos nossos abusos. Kardec ensina no livro Céu e Inferno: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. A carne sem pensamento e sem vontade jamais prevalece sobre o espírito. Os vícios, o orgulho, a vaidade, nada disso está na genética. Tudo isso é do espírito. Quando existe a questão da sexualidade, né, posta em prática, né? E só pelo prazer existe o quê? O vazio. O vazio, né? A pessoa sente um vazio porque não houve, né, uma troca de energias mais sublime, mais positivo, né? Fica o vazio, né? Entendeu? Que isso é terrível, né? Exatamente. Ou seja, aquela questão da busca pelo prazer, muitas vezes, é muito no sentido da criatura de tentar preencher um vazio, seja um vazio da infância, né? Muitas das vezes aquele indivíduo não teve um carinho, né, de um pai ou de uma mãe, e procura nas coisas materiais uma forma de preencher esse vazio, seja numa questão de abuso, enfim, existem vários fatores aí, né? Então, a meta, como resume Emmanuel, é esta: não é abstinência imposta, mas emprego digno. Não é indisciplina, mas controle. Não é impulso livre, mas responsabilidade. E uma coisa que é bem interessante nós falarmos, que quando o sexo se desliga do sentimento e vira pura descarga, abrimos portas perigosas. No mundo espiritual, a doutrina espírita, né, nos ensina que a morte não transforma ninguém de uma hora para outra. E a morte não é destruição, né, transformação, é continuação. Então, quem partiu mergulhado em vícios carnais leva consigo as mesmas necessidades, as mesmas aflições e sofre, né? Então, é por isso que nós devemos entender que, novamente recapitulando, que o espírito não tem gênero, vale repetir. Deus criou os espíritos numa única categoria. Ser homem ou mulher é uma condição transitória e é uma experiência, né, que nos ensina bastante, tá? Então, que fique, né, este recado. A sexualidade, ela não é inimiga do espírito. É uma força sagrada dada por Deus que pode nos elevar quando vivida com amor, respeito e equilíbrio. Não há vergonha no desejo, nem virtude na repressão. Há sabedoria no equilíbrio. E a chave de tudo, como sempre, é o amor. Amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza e amor a Deus. E aqui temos uma
prece, né, que nós podemos fazer como uma forma de encerramento deste tema doutrinário. Ó meu Deus, me deste a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Preserva-me do orgulho que me impediria de perceber os meus defeitos. Não me criastes culpado, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. E pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem e de mudar de caminho. Bons espíritos que me protegem e, sobretudo, tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para sair vitorioso da luta. Que cada defeito que eu suprima seja um passo na senda do progresso, que de Deus me há de aproximar. Que a graça do Altíssimo seja a fonte de nossa inspiração e a todos um excelente final de semana. Muito obrigado, nosso amigo Marcelo Martins, por trazer essa temática importante, né, para que as pessoas possam ir absorvendo, né, a verdade que tem em cada um de nós. 8h56, a gente vai colocando aqui um ponto final no nosso encontro de hoje, refazendo aqui o convite para que você esteja conosco a partir de terça-feira, sempre às 7h. Em nossa casa temos estudo à terça, estudo na quarta, palestra ao público nas quintas-feiras, evangelho terapia na sexta-feira e diariamente evangelho online através da plataforma Google Meet. Inclusive, para agradecer aqui o nosso amigo Sérgio Ricardo, estava nos acompanhando. Um abraço, Sérgio Ricardo, que Deus abençoe, meu irmão. E até logo mais à noitinha, hein? Gente, obrigado a você pelo carinho da sua atenção. A gente volta no próximo domingo, às 8h, se o Pai nos permitir, em mais um programa Momento Espírita. Obrigado, Marcelo, obrigado, Deodato, e obrigado a você que está em nossa companhia. E fazer o bem sem olhar a quem